Do que você tem medo? O que te impede de realizar os seus desejos, as suas vontades, os seus gostos? Do que você tem medo? Do julgamento? Do que as pessoas vão falar? De como elas vão olhar para você? Medo de dar errado? Medo de não conseguir chegar lá, alcançar, fazer o que você queria ter feito? Medo do que vão pensar de você. Medo de não ser aceita. Medo de não atender às expectativas dos outros. Medo de, ao falar o que pensa, magoar outras pessoas. São infinitos tipos de medos que a gente poderia citar, não é? Esses medos paralisam, não deixam a gente sair do lugar. Não deixam a gente fazer o que nosso coração pede. Com isso a gente acaba aceitando coisas que a gente não queria, coisas que não são para nós, só para agradar os outros. Até quando você vai viver assim? Com medo de ser você mesmo, com medo de fazer o que quer, falar o que pensa. Até quando? Já chega. Você não merece viver assim. Você precisa ir além. Você precisa abrir a boca para o mundo e falar o que pensa, o que gosta, o que quer, o que deseja. Parar de baixar a cabeça. Parar de aceitar coisas que não te fazem bem. Parar de aceitar uma vida que não é a vida que você queria, que você deseja. E correr atrás do que realmente você quer. Do que realmente você gosta. Do que realmente importa para você. Eu não estou aqui para dar uma lição de moral em você e dizer o que você precisa fazer. Eu estou aqui para algo muito maior. Para dizer que eu cansei de viver com medo. Eu não tenho mais medo. E se eu ficar com medo, eu vou enfrentar o meu medo. Eu enfrento. Tá aqui agora, nesse momento, falando o que eu penso, é a prova disso. Eu enfrentei o meu medo, que durante muito tempo eu queria fazer isso. Eu queria estar aqui, compartilhando minha história, podendo ajudar, nem que seja uma pessoa que eu puder ajudar, eu já vou estar feliz. Contando a minha história, para você ver que você não está sozinha, que você não é a única que passa pelo que você está passando, que você não é a única que tem esses pensamentos que viram e mexem na sua cabeça. Existem mais pessoas assim como você. Eu sou uma delas. E eu imagino que deve ter muitas mais pessoas assim como a gente e que não tem espaço para falar, não tem espaço para ser ouvida. E aqui é esse espaço. É um espaço que a gente está criando para a gente falar o que a gente pensa, falar o que a gente sente e não deixar mais o mundo nos governar, nos dizer o que devemos fazer, o que devemos pensar. É hora de você bater no peito e ir com medo mesmo. A vida inteira eu tive medo. Medo de ser eu mesma. Medo de fazer as coisas que eu queria fazer. Medo de falar o que eu estava pensando, o que eu estou pensando. Medo das pessoas, medo de tudo. De tudo, de todos. Sempre tentando agradar, sempre tentando ser a boazinha, sempre com um sorriso no rosto. E chegando aí quase meus 40 anos, eu posso falar com propriedade que eu deveria ter enfrentado mais os meus medos. Muitas coisas que eu tinha que ter falado, eu não falei por medo. Muitas coisas eu teria que ter feito, eu não fiz com medo. Medo de ofender, medo de magoar. Mas ninguém nunca perguntou como que eu estava. Se eu estava me sentindo magoada, se eu estava bem, se realmente eu estava fazendo o que eu queria fazer, ou era só por influência
de outras pessoas. O medo adoece, né? O medo nos causa ansiedade, medo do amanhã. Como vai ser amanhã? Ninguém sabe, né? Então não tem um porquê ter medo, porque ninguém sabe. A gente tem que confiar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem e pronto, né? Tira essa ansiedade do medo do futuro. Não podemos viver assim, né? Se você tiver alguma coisa para falar, fale. Fale com medo mesmo. Não é que a gente nunca mais vai ter medo, que agora sou invencível e não tenho mais medo de nada. Não. A gente continua tendo os nossos medos, mas a gente enfrenta eles. Eu tô aqui falando aqui, tô com medo, tô com insegurança, tô com vergonha, mas tô aqui. Tô enfrentando o meu medo porque eu sei que eu tenho essa missão. Eu ainda não sei muito bem direito o que é, mas eu tô indo. Eu tô indo e eu venho, abro a câmera e falo. Falo o que eu tô pensando, falo o que eu tô sentindo, falo o que eu já vivi. Eu acredito que eu vou chegar até alguém que esteja precisando, né? Se você encontrar esse vídeo, provavelmente porque você estava precisando ouvir alguma coisa, ouvir o que eu tenho para falar, trocar uma ideia, contar a sua história, compartilhar a sua história também aqui com a gente, deixar nos comentários aí, pra gente poder estar se ajudando. A gente não é únicos, né? A gente não tá sozinho. Então a gente precisa botar a boca no trombone, a gente precisa se expor, a gente precisa bater o pé quando a gente quer alguma coisa, ir lá e fazer o que a gente precisa ser feito. Fazer o que a gente quer fazer, fazer o que precisa ser feito, enfrentar os nossos medos, bater de frente. Às vezes no caminho a gente vai acabar magoando alguém, mas se for realmente necessário, se realmente a gente precisar fazer, tomar aquela atitude, a gente tem que fazer. Que a gente não pode adoecer mais por conta do medo, por conta da ansiedade. A gente precisa se curar, a gente precisa se tratar. E uma das melhores maneiras é a gente se conhecer melhor, lidar com as nossas inseguranças, lidar com os nossos medos. Só assim a gente vai conseguir sair desse buraco. Não importa em que época da sua vida você tá. Se você é jovem, de mais idade, de meia idade, não importa. Sempre é hora de começar a viver melhor. E aqui é a Suzana, e é sobre a vida.